Fala galera do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje começa a série de como analisar empresas. Eu vou mostrar a forma que eu utilizo antes de escolher uma ação, os critérios que eu uso para comprar, quais são as formas que eu procuro e hoje nós vamos analisar os indicadores de rentabilidade. Mas antes de mais nada, já chega esmagando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso faz com que o YouTube entenda que meu conteúdo é bom e me entrega para mais pessoas. Agora, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Sem dúvida nenhuma, uma das perguntas que eu mais recebo na minha caixa de mensagem é: Bruno, como é que eu faço para analisar uma empresa? Como é que eu faço para me sentir preparado para comprar ela? E obviamente, se eu fosse especificar tudo o que precisa, eu teria que fazer um vídeo de muitas horas. Então eu resolvi trazer aqui uma série onde eu vou dividir formas de você entender e entender o critério que eu utilizo para investir numa empresa. E o primeiro critério que eu utilizo é o da rentabilidade. E só para fixar na cabeça de vocês, pessoal, nenhum dos indicadores que eu vou falar aqui devem ser analisados de forma isolada. Você deve fazer um estudo muito mais aprofundado do que somente escutar 3 ou 4 tipos de indicadores e achar que está pronto para investir numa empresa. O primeiro critério que eu utilizo para analisar, como eu disse, é a rentabilidade. E principalmente eu entro um pouco mais a fundo nessa seara e analiso a rentabilidade do patrimônio líquido e a rentabilidade do capital investido. Para essas duas métricas na análise fundamentalista nós utilizamos o ROI e o ROIC, que significa Return on Equity, e o ROIC é o Return on Invested Capital. E agora eu vou botar aqui de uma forma bem explicada e desenhada para que vocês consigam entender. O ROI nada mais é que o resultado do lucro líquido de uma empresa sobre o patrimônio líquido. Vamos a um exemplo. Se sua empresa vale 50 mil euros, sendo que 30 mil foram aportados pelos sócios e os outros 20 vieram mediante a empréstimos. O valor total dela, do patrimônio da empresa, fica em 50 mil. O patrimônio líquido são os 30 mil investidos diretamente pelos sócios e o capital investido são os outros 20. Na contabilidade, poderíamos dizer que os 30 mil são os ativos da empresa e os 20 mil do empréstimo são um passivo. Então vamos lá. Na primeira demonstração de resultado, a empresa então apresenta um lucro de 5 mil. Para acharmos o ROI da empresa, deveremos pegar o lucro líquido, que foi de 5 mil, e dividir pelo patrimônio líquido, que é 30 mil, e assim chegaremos a um ROI de 16,7%. Um ponto a se destacar é que quanto maior esse indicador, melhor, pois mostra a capacidade da empresa lucrar sem investimento de terceiros. Ou seja, ela é capaz de gerar lucro com seu próprio capital. Eu utilizo muito esse indicador sempre que eu vou analisar qualquer empresa. Diferentemente do ROIC. Lembra que o ROI demonstra a capacidade de uma empresa de gerar resultados sem o capital de terceiros? No caso, sem depender de investimento ou empréstimo de bancos? Então, para calcularmos o ROIC, devemos pegar o EBIT, que é o lucro operacional, descontar os impostos e dividir pelo capital total investido. Vamos fazer de conta que os descontos já foram efetuados e o lucro se manteve exatamente do exemplo acima, em 5 mil. Devemos pegar os 5 mil e dividir pelo patrimônio total, que seria os 50 mil, os 30 dos sócios e mais 20 de empréstimo. E com isso chegaremos ao ROIC de 10%. Lembrando que hoje existem sites que fazem esses cálculos para você. Você não precisa necessariamente ficar fazendo cálculo no papel e caneta, embora possa ser interessante para você fixar o conteúdo. Mas eu utilizo o Status Invest e o Fundamentei, onde eles me entregam de forma mastigada e tudo que eu preciso para fazer uma análise fundamentalista. E eu vou deixar aqui na descrição o link de ambos os sites. Voltando aos indicadores, ambos são excelentes para mostrar para nós investidores a capacidade da empresa de gerar valor para nós acionistas. E deixando uma média que eu aplico, eu acho que a gente deve ter um ROI mínimo de 10 a 15% e um ROIC de 10%. E um ponto que vale sempre destacar, pessoal, é que quanto mais alto, melhor para a gente, mas eles nunca devem ser critério apenas para você comprar uma ação de forma isolada. Se vocês gostarem e falar, nossa, o ROI é muito alto, vou investir nessa empresa. Não, analise todos os outros fatores externos e internos para você ter certeza que está fazendo um bom negócio. Nunca compare empresas de diferentes setores, setor do varejo com o setor de petróleo, porque não vai fazer sentido, porque eles não são concorrentes diretos. Se você quiser fazer uma análise sobre o setor do varejo, procure outra empresa do setor do varejo. Se for do elétrico, outro do setor do elétrico. Entendido? Outros indicadores que eu utilizo para analisar uma rentabilidade de uma empresa são as margens. E quando eu falo em margem, eu falo de todas elas. Margem líquida, margem bruta, margem de EBIT, margem EBITDA, margem de crescimento. Vamos a um exemplo prático para você ver como funcionam as margens. Imagina que temos uma empresa A
E ela apresenta um lucro líquido de 1 milhão a partir de uma receita de 100 milhões. Atenção aqui, hein, pessoal. Agora imagina que temos uma empresa B e ela apresenta o mesmo lucro líquido de 1 milhão, só que para isso sua receita foi de 2 milhões de reais. Ou seja, na empresa A margem é de 1% e já na segunda empresa a margem é de 50%. Isso nos mostra o quê? Que a empresa a cada 1 euro que ela vende, ela lucra apenas 1 centavo. Já na empresa B, a cada 1 real que ela vende, o lucro é de 50 centavos. Por se tratar de concorrentes e disputarem no mesmo setor, automaticamente na nossa leitura a empresa B é muito mais atrativa do que a empresa A. Afinal, ela obtém lucros com muito menos investimento. E esse é o principal conceito de margem. E agora vamos começar a destrinchar essas margens. Vamos ver a diferença entre margem líquida e margem bruta. Margem bruta é calculada a partir da divisão do lucro bruto da empresa pela receita líquida da mesma. Ou seja, nós vamos saber quanto a empresa ganhou antes de pagar impostos, encargos e despesas adicionais. Já na margem líquida, nós vamos dividir o lucro líquido daquela empresa pela receita líquida. Ou seja, nós vamos saber exatamente quanto a empresa faturou para cada euro ou dólar vendido. Diferente do primeiro caso, é que todos os impostos e encargos já foram descontados. O que conseguimos observar? Que a margem também, quanto mais alta, melhor, pois mostra que a empresa está ganhando por cada euro investido. Eu, particularmente, entre um indicador e outro, eu sempre opto por analisar os indicadores de margem líquida. Todos, na verdade, que são líquidos, porque isso já desconta todos os encargos. E assim a gente consegue ver o real valor das companhias. E agora que entendemos como funciona a margem líquida e margem bruta, nós vamos falar sobre a margem EBITDA. Antes de falar sobre o tema, eu vou explicar para as pessoas, caso alguém não saiba, o que é EBIT. O EBIT significa Earnings Before Interest and Tax. E essa sigla significa os ganhos operacionais gerados por uma companhia. E para uma análise mais profunda em cima desse indicador, foi criado o EBITDA, que significa Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. E esse seria o lucro antes dos impostos e tributação, e também elimina a depreciação e amortização geradas dentro da empresa. Esse indicador funciona como se fosse uma foto do lucro operacional da empresa gerado naquele determinado período, retirando todos os ganhos de outra natureza. Ou seja, só vai contar os lucros da operação. E com ele a gente consegue perceber o potencial de caixa de uma empresa com o seu próprio negócio. Através do EBITDA conseguimos comparar a produtividade e eficiência entre diferentes empresas. Uma desvantagem é que esse indicador não pode ser usado em empresas do âmbito financeiro. Entendido que EBIT e EBITDA, vamos lá. A margem EBITDA veio para facilitar esses comparativos. Para se chegar na margem EBITDA, você precisará pegar o EBITDA da empresa e dividir pela receita líquida gerada pela empresa. Vamos a mais um exemplo prático. Vamos levantar a hipótese que sua empresa tem uma receita de 400 mil euros e um EBITDA de 90 mil. Ou seja, 90 sobre 400, que é igual a 0,22. Por se tratar de um cálculo em porcentagem, devemos multiplicá-los por 100 para chegar à margem EBITDA. Existem outros indicadores que eu utilizo para analisar a rentabilidade de uma empresa, o PL mesmo pode ser usado para isso também, mas eu preferi trazer somente os que eu julgo serem mais importantes na hora de analisar a rentabilidade de uma empresa, isso falando em análise fundamentalista. Lembre-se sempre que a gente sempre tem que estar de olho no demonstrativo de resultado, no balanço patrimonial, em todas as questões que envolvem o por trás da cena de uma empresa. Portanto, eu passei somente o que eu acho que é bem necessário de você saber pelo menos o mínimo. Em breve eu vou estar soltando meu curso onde eu vou conseguir ensinar isso de uma forma muito mais aprofundada, com muito mais exemplos e muito mais tempo. E vou ensinar lá o meu método, a forma que eu utilizo para comprar uma ação. Caso você se interesse, me manda uma mensagem no Instagram, tá aqui na tela. É só me chamar lá que aí a gente bate um papo e assim que estiver disponível eu vou mandar para você. Ah, um ponto. Alguns desses indicadores eu botei em português porque o YouTube acaba sendo uma plataforma mais democrática. E eu sei que tem pessoas do Brasil que me assistem e tem pessoas que não sabem falar inglês. No meu curso, todos os termos vão estar adaptados para o inglês. E é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve, deixa o like, que isso ajuda demais no nosso crescimento. Mais de 50% das pessoas que assistem meu vídeo não são inscritos. Então, chega dando essa moral para mim, se inscreve aí, ativa o sininho e é isso. Boa semana, vejo vocês na quinta-feira. Valeu, falou e fui!